qual que foi o seu primeiro emprego? Você já trabalhava em Minador? Vocês tinham lá uma roça, uma fazenda? Geralmente, A gente tinha um sítiozinho, né? A gente tinha um sítio, trabalhava na lavoura, trabalhava na roça. O meu primeiro emprego, na verdade, foi como barbeiro. Eu tinha tantos irmãos que eu comecei a cortar o cabelo dos meus irmãos e aprendi a cortar cabelo, cortando o cabelo dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus primos, de toda a família ali e mais dos vizinhos. Então eu não cobrava nada para cortar cabelo, eu cortava o cabelo de quem chegava, aí eu aprendi a cortar cabelo. Com 15 anos, eu já estava numa cidadinha, não nem uma cidade, um povoado que tem em Pernambuco, que é divisa com Alagoas, com Minador do Negrão, né? É uma cidadinha, um povoadinho que chamava Santa Rosa. Né? E aí o meu irmão era na época barbeiro e tinha uma barbearia lá nessa Santa Rosa e eu saí e fui trabalhar, saí de casa para ir trabalhar com ele lá, né? Na barbearia dele. E daí eu comecei a ganhar dinheiro. Meu primeiro dinheiro foi exatamente cortando cabelo. Cortando cabelo. E hoje, se tivesse que cortar, eu preciso cortar cabelo, daria não? Aí eu saí de Alagoas, fui para Pernambuco, comecei a cortar cabelo. E trabalhar na lavoura também, porque naquela cidade só tinha movimento mais os finais de semana, né? As feiras e tal, né? E aí eu trabalhava sábado e domingo cortando cabelo e durante a semana eu fiz uma roça lá um pouquinho mais distante. O que vocês plantavam lá? Ali a gente plantava arroz, feijão, mandioca, abóbora, um bocado de coisa, né? E com aquela roça que eu coloquei, aí eu consegui, né, colher bastante lavoura e aí eu consegui vender e pagar a passagem para ir embora para o Pernambuco, para o Paraná. E você foi sozinho, assim, com a Sim. cara e a coragem. E aí chegou lá, quem te recepcionou? Na verdade, a primeira vez com 15 anos, quando eu saí de casa, eu quis sair de casa, né? E que eu queria ser independente. E aí eu fui em procura do meu irmão, que morava em outra cidade. Né? E lá ele me abrigou. Ele falou, tá bom, eu já cortava cabelo, já sabia cortar. Aí ele deixou eu comprar as ferramentas, até ajudou a usar as ferramentas dele e eu acabei trabalhando ali. E onde o senhor conheceu a Luzia Prijo? Já foi bem depois, quando eu estava aqui em São Paulo, né? Aí já foi em 76, por aí, eu já estava aqui há 4 anos. Você conheceu em Taboão? Eu conheci lá no Jardim Silvio Sampaio. Você foi morar no Silvio Sampaio e aí acabou conhecendo a... Eu costumo chamar vereador, porque ela, além de primeira-dama, é vereadora, né? Você falou de como um emprego, né? É que, na verdade, quando eu vi, na terceira vez que eu já saí, já tinha ido para o Pernambuco, já tinha ido para o Paraná, já tinha voltado. Do Paraná eu voltei, de Alagoas eu voltei para São Paulo, né? Aí eu já vim também em busca de emprego e foi difícil, porque a gente não conhecia ninguém, vinha da roça, não conhecia a cidade, né? E daí para arrumar emprego, né? Foi difícil. Aí eu até que fiquei um tempo na rodoviária esperando, né, como fazer, me achando sem saber direito aonde estava, né, até que eu vi uma faixa em uma Kombi. Eu cheguei 6 horas da manhã e vi essa faixa com medo de sair para dar umas voltas ali em volta da rodoviária, né, fiquei sentado no banquinho ali esperando, até que eu vi a Kombi com a faixa escrito lá, que está precisando de pedreiro, de carpinteiro, de amador, mas eu... eletricista, encanador, mas eu trabalhava na lavoura, nem sabia o que eram essas profissões, né? Aí eu falei, por lá me dirigi ao cara e falei, mas está precisando de gente para trabalhar? Sim, ele falou, sim. Eu nem perguntei aonde que ia trabalhar, quanto ia pagar, eu queria sair dali, né? Senão ia dormir na rodoviária aquela noite, né? Aí o cara me disse que precisava, aí me trouxe aqui para Taboão da Serra, ali no Jardim Salete. E do Jardim Salete eu comecei trabalhando em uma construção e daí eu fui aprendendo a profissão, esqueci aquele negócio de cortar cabelo, que depois já, né? E aí eu aprendi a profissão e fui trabalhando. E, como já disse, abri a empresa para gerar emprego. E você imaginava que você seria responsável pela... Não é a construção, mas de fazer a maior cooperativa habitacional do país, ou da América Latina, assim, quando passava em algum momento, falava assim, eu quero ter uma cooperativa que eu possa construir
prédios, eu vou falar milhares, porque na verdade são milhares, né? Só em Taboão são quase 10 mil apartamentos. Você pensava assim grande ou foi aos poucos, foi construindo, foi trabalhando, foi crescendo? Tinha alguma coisa planejada assim, eu quero ter uma empresa gigante. Não, na verdade, eu acho que o homem ele tem que sempre pensar grande, pensar em um futuro, né, duradouro. E eu comecei a trabalhar na construção de prédios, construindo prédios para você tinha um prédio para construir, me contratava, eu construía o seu prédio e entregava a obra pronta, você vendia para quem quisesse e eu partia para um outro prédio, a construção de um outro prédio, né? É, veio mais a ideia de construir apartamentos a preço de custo, casas para ajudar as pessoas que não tinham sua casa própria, veio mais depois do Plano Cruzado. Não sei quem lembra aqui do Plano Cruzado, Acho que mas tem um monte de gente que lembra aí. então, mas o Plano Cruzado, a inflação chegava a 80, a 90, 100%, né, ao mês. E aí eu construía vários prédios e o pessoal comprava um financiado. Só que tinha gente que não aguentava ficar 2 anos morando naquele mesmo apartamento porque aumentou tanto que ele não conseguia pagar. E normalmente, quando a gente faz a construção de um prédio, fica a manutenção, né? Você faz, mas aí depois precisa fazer um reparo em um apartamento. E a gente pega a amizade com os proprietários, né? Aí o fulano está nesse apartamento, o ciclano está naquele, então você pega a amizade. E quando eu, às vezes, voltava, daí 1 ano, daqui 2 ou 6 meses, até com 6 meses, às vezes, o proprietário já tinha devolvido o apartamento porque ele não conseguia pagar. Aí eu pensei, puxa, então acho que se eu fizer apartamento a preço de custo, dê condição para uma prestação mais barata, dê condição para esse povo, eles vão ter a casa própria deles e eu não vou precisar tomar a casa deles, acabar com o sonho deles, né? Aí eu compensei comprar uns terreninhos e alugar, construir umas casinhas e alugar. Isso Mas tudo em Taboão. em Taboão. Aí eu já comecei a perceber que o pessoal não queria pagar aluguel, não estavam felizes em pagar aluguel. Eles queriam ter a casa própria. Aí foi onde veio a ideia. Para valer, eu vou abrir uma cooperativa e vou fazer apartamento, né, para deixar essas pessoas, cada um com a sua casa própria. E aí vem aquela outra coisa. Como fazer bom e barato? Aí foi um desafio maior. E como que faz? Bom e barato. Trabalhar muito, se dedicar muito. Saber negociar é o maior sucesso de uma empresa. Primeiro, o empresário, ele se quiser manter-se empresário e se quiser se manter, né, cumprindo com os compromissos dele, ele é o cara que tem que abrir a empresa, fechar a empresa, né, e se manter o dia inteiro na produção e todo dia ele medir a produção dele. Ele chega para trabalhar e diz, à noite, quando vai embora, o que eu fiz hoje? Será que o que eu fiz hoje paga as despesas que eu dei aqui, hoje, os gastos? Né? Se você trabalhar, for um cara vigilante, se for um cara preocupado, né, com seus compromissos, a empresa dá certo.